Hallo, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar dessa questão das divisões de curso que vocês encontram, essa nomenclatura de A1 até C1, né? A1, A2, B1, B2, C1, C2 e etc. que vocês encontram em vídeos, que vocês encontram em cursos, e também falar da problemática, por exemplo, que eu recebo cada vez mais de alunos que querem fazer o A1 em 2 meses. Alunos que perguntam se em meio ano eles conseguem ir do A1 até o B1. Né? Então eu vou falar um pouco da questão das horas, quantas horas de estudo a gente vai precisar para cada nível, como isso é dividido pelos grandes institutos, os institutos de renome e que fazem pesquisa na área de aquisição de língua estrangeira. Então vamos começar. Bom, o que é então o quadro comum europeu de línguas, que é o Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen? Então, são esses marcos que dividiram as línguas em todas essas categorias. A1, A2, usuários básicos, B1, B2, usuário independente, C1, C2, usuário competente. E o que é isso? A União Europeia simplesmente colocou um ponto de referência. Eles colocaram também uma metodologia de aprendizagem, de acordo com as pesquisas mais recentes de aquisição e de neurociência de língua. Claro que do ensino de línguas vivas, né? Ninguém vai mais ensinar latim. Então eles colocaram uma base comum, tanto de programas escolares, programas de escolas de idioma e também de avaliações com esses tais desses certificados. Porque antigamente, olha a problemática disso, o cara aprendia inglês lá na Rússia e o cara aprendia inglês na Inglaterra. Os dois saíam, sei lá, com o B1. Só que o cara da Rússia falava de uma forma muito inferior ao cara que fez B1 na Inglaterra. Mas os dois tinham lá o nível de B1 ou um nível de avançado. Ou o cara que aprendeu alemão no Brasil e aprendeu alemão na Grécia. Do Brasil, por a gente ter às vezes uma pronúncia melhor, ficava com o mesmo nível daquele que aprendeu na Grécia. E a gente tinha muita diferença do que era iniciante, nível intermediário, nível avançado. Então eles começaram a colocar essa grade que determina. E assim, você pode comparar? Então vamos dar uma olhada. Aqui tem uma escadinha, né? Ali, os dois elementares, B1, B2, independentes, C1, C2, a linguagem competente. O que é isso? Eu vou ler aqui de forma rápida, mas vocês vão ver a descrição de todos esses níveis aqui na área da nossa comunidade. Bom, sempre a gente vai estar falando do quê? Quando a gente fala da capacidade de aprender uma língua. São as nossas 4 capacidades. As 2 ativas, onde há a produção, que é simplesmente a fala e a escrita, e as 2 passivas, onde há a recepção, que é o ler e o ouvir. Vamos dar uma olhada no A1. O que o A1 fala? O que o A1, no final do A1, hein, gente? O A1 não é começo, o A1 é final. Isso dá 1 ano de estudo lá no Goethe. 4 meses, o cara começa em março, termina no começo de dezembro, no curso extensivo. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vou marcar algumas partes aqui, vou ler de forma rápida, mas vocês sabem que esse documento está todo na área da comunidade. Sou capaz de reconhecer palavras e expressões simples, relativas a mim, a minha família, onde eu estou inserido, de forma clara e pausada. Isso aqui na compreensão. Leitura, nomes conhecidos, palavras simples, cartaz, folheto, nada de literatura, livro, dissertação, não, coisa simples. Escrita, escreva um postal das férias, um pequeno textinho, não escreva uma dissertação argumentativa ainda não. Preencher uma ficha de dados em hotel, com nome, morada, nacionalidade, coisas simples. Interação, ou seja, fala. Forma simples, desde que meu interlocutor me ajude, fale claro, repita, me ajude com palavras que eu não conheço. Ritmo lento, né? Sempre relacionados a mim e as minhas necessidades imediatas. Expressões simples, frases simples. De onde vim, o que eu faço, o que eu fiz nas férias, o que eu gosto de comer, o que eu gosto de vestir, qual é a minha profissão, é isso o A1. O A2 começa a ficar um pouco mais complexo, porém, não muito. Compreender expressões e vocabulários de uso frequente, não é mais o básico, mas é frequente, relacionado a aspectos de interesse pessoal, família, compra, trabalho, meio em que vivo. Compreender o enuncial de anúncios, mensagens simples, cartas, curtas e claras. Leitura, textos curtos e simples, encontrar uma informação de forma concreta, anúncios, folhetos, ementas, já está crescendo um pouquinho.
E cartas pessoais curtas e simples, ou seja, e-mail, essa comunicação já interativa através de e-mail e mensagem. Escrevo notas e mensagens curtas sobre necessidades imediatas. Carta pessoal já começa a rolar aqui, muito simples, e aqui geralmente na 2, que é o início daquelas orações relativas, porque um pouquinho da argumentação já entra aqui. Fala, o que vai rolar? Ainda me comunicar em situação simples, rotina, onde a informação tem que ser simples e direta, e o suficiente para manter uma conversa, ok? O que vai ser o B1? Aqui, pontos, ele já compreende pontos essenciais de uma sequência falada, assuntos de trabalho, escola, tempo livre, programa de rádio e televisão, né? Então, por isso que o cara do iniciante que já quer sair ouvindo Deutsche Welle, assina, paga uma nota por mês e fala, não estou entendendo nada. So sorry, né, bem? Não vai rolar ainda. Paciência, gente. Se vocês compararem, toda vez que eu falo que demora 9 anos para você ir do A1 até o C2, e o pessoal se espanta, mas quando vocês pensarem quanto tempo vocês aprendem de inglês, vai dar isso também, né? A gente não consegue aprender alemão por um clique como é a geração de hoje. Cliquei, estou aprendendo. 6 meses de violão sem tocar. No. Vamos lá, sou capaz de compreender texto agora, né? Textos em que predomine uma linguagem corrente, mas já não é mais só postal e livretinho e folhetinho. Relacionado ao dia a dia, trabalho, descrições de acontecimentos, sentimentos, desejos e cartas pessoais. Escrita. Sou capaz de escrever um texto articulado, ou seja, já está ficando mais completo, porém de forma simples, sobre assuntos conhecidos e interesses pessoais. Sou capaz de escrever experiências e impressões. Olha como está ficando mais complexo. Fala. Capaz de lidar com a maior parte das situações que podem surgir, ou seja, já está ficando mais espontâneo, durante uma viagem, um local onde a língua é falada. Consigo entrar sem preparação prévia, ó, como é diferente do A1, numa conversa sobre assuntos conhecidos, interesse pessoal, ou seja, ele já está ali, que a gente chamava, vamos dar uma olhada, não é mais o básico, agora a gente está ali no independente, por isso que ele consegue interagir dessa forma um pouco mais produtiva em relação à língua, ok? Vamos voltar aqui para o B1. Ele consegue falar também sobre coisas de interesse pessoais, família, passatempo, trabalho, viagem e assuntos da atualidade. Já saiu só de nome, de onde eu venho, onde é que eu trabalho, qual é a minha idade, que eu gosto de comer. Produção, articular expressões de forma simples, falando de experiências, acontecimentos, sonhos, desejos e ambições, então futuro, conjuntivo, né? Porque a gente tem um paralelo de crescimento, tanto de progressão vocabular, de progressão gramatical, de progressão de capacidade comunicativa, então a gente começa se apresentando, falando coisas básicas, mas no C2 você vai esclarecer um problema com um vizinho de forma educada. Então, isso eu vou falar no próximo vídeo, como vocês vão poder melhorar a forma de estudar alemão e chegar até esses níveis, né? Então, vamos terminar aqui, explicar ou justificar opiniões e planos, contar uma história, relatar um enredo de livro, filme e descrever as minhas reações. Já está bem mais complexo. B2. Exposições longas e palestras, compreensão. Partes complexas de argumentação, desde que o tema me seja relativamente familiar. Compreender a maior parte dos noticiários, programas de televisão, ou seja, está cada vez ficando a linguagem mais autêntica e não só livrinho, né? Filme, desde que seja utilizada a linguagem padrão. Leitura, artigos e reportagens sobre assuntos contemporâneos, né? Ponto de vistas particulares, textos literários e contemporâneos em prosa, né? Nada ainda de poema, aquela coisa toda. Sou capaz, escrita, de escrever texto claro, pormenorizado sobre uma vasta gama de assuntos relacionados aos meus interesses. Redigir um texto expositivo, relatório, apresentações, contra ou a favor, ou seja, olha como está ficando cada vez mais argumentativo, mais solto.
escrever cartas evidenciando o significado que determinados acontecimentos e experiências têm para mim. Corrupção no Brasil, fulano, obesidade, diabetes, o que eu acho de esporte. Interação oral. Capaz de conversar com a fluência e espontaneidade suficientes para ter uma interação normal com falantes nativos. Tomar parte ativa numa discussão com lugar e contextos conhecidos, defendendo meus pontos de vista. Produção oral, exprimir de forma clara, vasta gama de assuntos relacionados com os meus interesses, explicar um ponto de vista, vantagens e desvantagens de diferentes opções. Olha como está começando a ficar cada vez mais completo. C1. Exposição longa, já consigo compreender, claramente estruturada, mesmo que não seja claramente estruturada, tá? Compreender programas de televisão, filmes sem dificuldade, sem grande dificuldade. Leitura, textos longos e complexos. Instruções e técnicas longas, mesmo se não relacionadas à minha área de interesse. Escrita, exprimir de forma clara e bem estruturada pontos de vista, com grau de elaboração, cartas longas, comunicação, relatório, assuntos complexos. Capaz de escrever no estilo que eu considero apropriado, ou seja, eu tenho já uma vasta gama de opções, eu sei vários tipos e eu escolho aquela que melhor condizer com a situação. Fala, exprimir de forma espontânea e fluente, sem dificuldade, expressões adequadas, utilizar a língua de maneira flexível e eficaz para fins sociais e profissionais, ou seja, eu sei fazer uma apresentação no meu trabalho, mas também converso super bem lá no churrasco. E sei fazer essa adaptação social e eu adequo o meu discurso, formulo ideias e opiniões com precisão e adequo o meu discurso ao dos meus interlocutores. Produção clara, temas complexos, subtemas, conclusões, olha só. E agora, por fim, vocês vão ver que o C1 não tenho dificuldade em compreender nada, nem quando se fala depressa, nem quando se tem sotaque. Leio com facilidade todas as formas de texto, incluindo mais abstratos, linguísticos, especializados, obras literárias, grande estilo, escrita de relatórios, estrutura lógica, fazer resumos e recensões de obras literárias e trazer de âmbito profissional, ou seja, o cara está mandando muito bem e na fala participa sem esforço de qualquer conversa, discussão, exprimo fluentemente, transmito com precisão, sempre que tenho um problema sou capaz de voltar atrás, contornar a dificuldade, reformular, sem que tal seja notado, ou seja, está ministrando super bem, né? Então, tendo falado tudo isso, como os maiores cursos estruturam o curso do A1, que foi toda aquela estrutura que eu li das 4 capacidades. Bom, a maioria estrutura em 2 divisões do grande A1, A1.1 e A1.2, que cada um deles vai durar 48 horas e você pode dividir da maneira que você quiser. Pode ser 3 horas por semana, ou seja, você pode, né, no Goethe Instituto de São Paulo, muitos, né, você pode ir 2 vezes de 1h30 ou uma só de 3 horas, né? Isso vai dar 4 meses no ritmo extensivo, ou 6 horas por semana, dando 2 meses no semi-intensivo, ou 3 horas por dia, dando 1 mês, né? Ou no caso, 16 dias. Tem os finais de semana aí, que é o nosso intensivo, que eles oferecem em janeiro, fevereiro e julho. Então, não importa como vai ser essa divisão, vão ser 48 horas para cada um. Ou seja, gente, isso aí vai dar nada mais, nada menos do que quase 100 horas. Para o A1 inteiro, 96 horas. O A2, a mesma coisa, 48 horas para cada um deles, podendo ser feito. 3 horas por semana durante 4 meses, 6 horas por semana durante 2 meses, ou 3 horas por dia em 16 dias. Podem ser o extensivo, semi-intensivo e intensivo. Tudo isso vai dar também 96 horas. B1 pode ser dividido entre B1 e B1.2. Tem alguns cursos que colocam o ponto B1.3, fica opcional. É
um ponto que eu considero muito importante, porque tem um grande abismo entre A1, entre A2 e B1, e eu considero esse terceiro curso muito importante, mas sempre uma questão de custo, porque sempre o aluno está fazendo ali, quanto que vai custar, e muitas vezes ele quer fazer tudo tão rápido, que ele chega no B1 como se fosse uma rua cheia de buracos. Ele fala um péssimo B1, e é por isso que eu falo, vão com calma, saibam um bom A2 do que um B2 totalmente esburaqueado, que a gente fala, falo fluentemente alemão, fließend falsch, fluentemente errado. Complicado. B2. A gente vai ter B2.1, B2.2, B2.3. Tudo isso, gente, vai dar 144 horas. Aqui teria dado de novo mais 96 horas. E aqui mais 48 ainda, ou seja, teria dado lá 98 do A1, 98 do A2, 144 do B1, 144 horas do B2. E aí o C1 vai ser também C1.1, .2, 1.3, o C2 vai ser C2.1, C2.2, C2.3 e C2.4. Isso vão dar 9 anos de estudo. Então, essa questão de sentar e só ficar vendo o videozinho, pasmando, achando que vai progredir, não. A gente tem que ter método de ensino, e aprender uma língua é método, é ciência também. Tem que ter método, porque senão, se a gente também não se esforçar e achar que só videozinho, só fazendo uma anotaçãozinha lá, sem fazer exercício, não vai rolar. Eu falo sempre que tem 3 pilares de se aprender língua alemã, que vão ser distintivos. A gente vai ver que o aluno se transforma em 3 coisas completamente diferentes. Uma é vir ou faltar. O aluno que se dedica, que ia às aulas, quando eu dava aula para grandes institutos, hoje eu só tenho meus alunos particulares aqui no Deutsch und Deutschland online, mas eu dei muitos anos no Instituto Goethe de São Paulo e algum tempo no de München. Então, assim, aquele que falta e aquele que vem se transformam em alunos completamente diferentes. Aqueles que fazem tarefa e aqueles que não fazem tarefa, ali a parte mecânica, se transformam em alunos completamente diferentes. E o clássico, aqueles que têm motivação dos que não têm motivação. Aqueles que o pai está pagando e o menino está achando um saco estar ali, ou que a firma está pagando e ele quer morrer, ou que o marido ou a esposa são alemães e ele tem que aprender porque precisa aprender, mas na verdade ele queria estar fazendo qualquer outra coisa, menos estar em sala de aula também. Vão se desenvolver em alunos completamente diferentes. Eu falo que são as 3 Säulen, os 3 pilares principais. Então me sigam aí que eu vou, no próximo vídeo, analisar com vocês como aprender alemão, através de livro, através de aplicativo e com YouTube, o que é o meu pensamento e quais são as minhas dicas de estudos para vocês, ok? Espero tê-los ajudado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu coloquei uma coisinha aqui. 9 anos de estudo. Gente, e não adianta reclamar, porque assim, em francês a mesma coisa, em inglês a mesma coisa e em alemão também, É isso aí. Mas não se esqueçam, hoje em dia, para trabalhar na Alemanha, muita gente está precisando só de A2, só de B1, ou seja, super factível. Se vocês fizerem aí um semi-intensivo, um intensivo, em 2 anos já dá para ir bem para a Alemanha, que está com muito emprego para a área qual? De TI, uau, bombando. O alemão gosta muito de pegar brasileiro, a área de Krankenpfleger e Krankenschwester, que é a enfermeira e enfermeiro. Nossa, bombando, ou cuidador de velhinhos também, os cuidadores, vai precisar, assim, está já um rombo gigante e muita contratação nessa área. Então, quem quiser pensar aí, em ter uma experiência no exterior, invistam no alemão, que com certeza abre muitas portas e vai ser muito bem-vindo para a Alemanha, que está precisando desses profissionais, ok? São as minhas dicas de hoje. Um beijo, pessoal.